Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de ergonomia, nós temos aí, uma imagem que demonstra a questão de aplicação da ergonomia, tá bom? Então a ergonomia ela se aplica nos diversos locais, desde do nosso lar, nos transportes, na escola, no lazer, no trabalho. Então são em todos os momentos, momentos de diversão, momentos de trabalho, momentos de realização de tarefas, momentos de descanso, de lazer. Então, em todos os momentos, nós acabamos aplicando ergonomia, ok? Então, aí tem algumas perguntinhas, né? Você já pensou que certas atividades rotineiras podem causar problemas tanto para homens como para mulheres? Porque às vezes nós temos o tabu de imaginar que apenas o esforço realizado em locais de trabalho é que vão ocasionar, nesse caso aí, lesões. Mas não. Todas as atividades, por mais simples que sejam, elas podem de certa forma estar ocasionando alguma lesão, algum esforço que você faça mais, tá bom? Pode estar ocasionando em você algum problema. Então, não devemos diminuir o trabalho doméstico, imaginando que ele não ocasione esse tipo de desgaste físico, tá bom? Então ele cita aí lavar roupas, lavar louça, trocar botijão de gás, que um dia de faxina em casa pode ser tão ou mais desgastante que seu trabalho na empresa. Então todos eles estão equiparados, tanto trabalhos domésticos como trabalhos fora da residência. E ele continua que durante toda a nossa vida nos movimentamos fazendo diversas tarefas. Então, durante todo o nosso dia, pessoal, independente da atividade que nós fazemos, nós realizamos algum tipo de esforço. E a realização de forma errada desse tipo de esforço é justamente o que vai decidir a sua saúde física. Que algumas tarefas e movimentos realizados em nossas casas podem trazer sérias consequências à saúde e acabar por manifestar na empresa. Outro fato muito interessante, porque às vezes nós imaginamos ou então não tomamos as precauções para levantar um peso dentro da nossa casa, levantar um saco mais pesado, e isso reflete diretamente nas nossas atividades empregabilísticas, tá bom? Às vezes nós queremos movimentar um móvel, é, colocar ele em outro lugar e acabamos fazendo isso de forma errada. E quando isso ocorre, pode nos gerar alguma lesão, algum desconforto. E isso vai implicar o quê? Na nossa produtividade do local de trabalho. Bom, então tá aí, né? Como vocês podem perceber, são diversas imagens, formas inadequadas de usar o corpo humano no trabalho, tá bom? Então, se vocês forem ver, aí tem uma mulher e um homem que estão levantando um móvel. E aí nós temos a forma certa. Vocês podem ver que a coluna dela não está, a coluna dela está ereta nesse caso, né? E já a coluna do rapaz aí, ela não está ereta. E mostra-se que a forma correta de pegar esse móvel é a forma como ela está se utilizando. Ela tem apoio e, consequentemente, uma forma correta de levantar o móvel. Já ele não, a coluna dele está totalmente flexionada, tá bom? Então, movimentar, levantar ou carregar cargas muito pesadas, esforços feitos longe do corpo ou em posição de flexão e torção do tronco. Bom, se vocês forem ver esse cara aí que está levando esse peso, né? Pode ser que ele leve esse peso por alguns anos, mas as consequências elas poderão vir depois ou então até no momento quando ele chega na sua residência. E continuamos com formas inadequadas de usar o corpo humano no trabalho. Então, alta repetitividade de um mesmo tipo de movimento, sem o devido tempo de repouso, posições forçadas no punho ou no ombro, carga de trabalho fisicamente muito pesada e ou em condições de alta temperatura. Então, todos esses são citados aqui, pessoal, como formas inadequadas de usar o nosso corpo. Até mesmo quando nós estamos num local de trabalho que tem uma temperatura excessiva, isso acaba gerando em nós desgaste.
tá bom? Então também é compreendido dentro da ergonomia esse tipo de esforço para realizar trabalho, ok? Até mesmo nossas mãos, quem trabalha em escritório sabe que quando se digita muito, ou acaba que o seu acaba doendo bastante e você muitas vezes fica até impossibilitado para realizar trabalho nos dias seguintes. Sinais de alarme. O que seriam esses sinais de alarme? É aquele momento em que você acaba realizando muito o trabalho da forma errada e o seu corpo ele começa a te dar indicadores, tá bom? E esses indicadores são chamados de sinais de alarme. E existem diversos, né? Do ponto de vista fisiológico, nós temos aí, ó, aceleração dos batimentos cardíacos. Então, esse é um sinal, tá bom, pessoal, que pode ser compreendido como um trabalho realizado de forma desgastante. Quantidade de ar respirado, tá bom? A pessoa às vezes fica com dificuldade de respiração e muitas das vezes não sabe que isso é por conta de realização errada de trabalho, tá bom? Atividade elétrica cerebral e temperatura corporal. Então, todos esses aqui são sinais de alarme. Se algum de vocês, né, ocorre que esteja sofrendo de algum desses sinais, é importante e interessante que vocês procurem um médico para que vocês possam saber, né, que fisiologicamente falando, o que está ocorrendo com o seu corpo. Em nível de trabalho, ainda falando dos chamados alarmes, tá bom, pessoal? Deixa eu só voltar pro slide que estava passando rapidinho. Então, continuando, né? Em relação aos níveis de trabalho, né? Repetitividade de erros cometidos em uma tarefa. Então, também é um sinal se você é, começou a repetitivamente estar cometendo erros em uma determinada tarefa, isso também é um sinal, tá bom? As baixas na produtividade e na quantidade da performance do operador. Outra coisa que também é bem importante e interessante em relação a isso é que quando o trabalhador ele começa a sofrer, né, de, de problemas relacionados à ergonomia, a produtividade ela começa a cair drasticamente. Consequentemente, também a qualidade na performance do trabalho do operador. Ele começa a realizar esse trabalho de uma forma mais devagar, mais lenta, com baixa qualidade. E muitas das vezes as empresas elas não estão preocupadas em saber o motivo disso tudo estar acontecendo. E isso pode estar sim ligado à ergonomia. Aumento no índice de retrabalhos, é refazer o mesmo trabalho. Incidentes de trabalho, quando começam a acontecer esses sinais, pessoal, as coisas já estão bem complicadas, tá bom? Porque começam a acontecer tanto incidentes como acidentes. E isso pode gerar várias perdas, tanto para o trabalhador como para o empregador. Olha aí, chegou uma parte bem legal, né? Que são os principais fatores que sabidamente contribuem para o aparecimento de LER e DORT. Lembrando que essas são lesões, né, ocorridas justamente por trabalhos repetitivos. Então, os principais fatores são pagamento de prêmios de produção. Olha só que interessante. Às vezes a empresa ela oferece prêmios, né, por produtividade e o trabalhador ele acaba, digamos que, se matando para receber esse prêmio. O que ocorre? Não estou dizendo que não devemos nos esforçar no trabalho, mas que o esforço ele seja feito de forma correta. Às vezes o seu trabalho ele não foi feito para passar de 8 horas por dia. E o trabalhador, sabidamente, para conseguir, né, esse prêmio de produção, ele ultrapassa o tempo necessário ou o tempo que fosse determinado correto para a realização daquele trabalho. Uma pessoa que digita, né, o corpo dela talvez não esteja preparado para passar daquela quantidade de tempo digitando. E isso, consequentemente, vai acarretar em lesões.
tá bom? Então temos que ter muito cuidado com isso. A questão de pagamentos e prêmio de produção, sim, deve ser levado em consideração como algo importante e interessante financeiramente, porém, isso daí pode interferir diretamente na sua saúde, ok? A ausência de pausas no trabalho, tá bom? Essas pausas são necessárias até para que teu corpo ele descanse. Quando não existem essas pausas, quando a empresa ela não te oferece, acaba te expondo a riscos ergonômicos, tá bom? E também o trabalhador, quando não quer, né, ter esse descanso justamente para conseguir uma meta ou algo do tipo. Então tem que ser levado em consideração, é importante fazermos pausas. Durante algumas aulas eu também vou estar explicando para vocês com relação a essa questão de ginástica laboral, que também é algo interessante para ter um relaxamento, tá bom? Prática de horas extras, importante e interessante, porém, quando são feitas de maneira demasiada, também ocasionam problemas ergonômicos que interferem na saúde do trabalhador. Dupla jornada de trabalho é algo que também está qualificado aí como contribuinte para o aparecimento de Lei Dort. Aí nós temos um pouco da parte da estrutura da coluna vertebral, ok? Que aí nesse caso está dividida em três partes, A, B e C. Temos a vista frontal e a vista de perfil, tá bom? E nós temos a divisão da coluna vertebral. A coluna vertebral, pessoal, ela é dividida em cervical, torácico, lombar e pélvico, tá bom? Dependendo do trabalho que você executa, você pode sofrer, né, uma lesão em uma dessas áreas, ok? Também dependendo do seu local de trabalho, da forma como você executa o seu trabalho, você pode vir um aparecimento de dores, né? E essas dores elas estarão localizadas dentro dessa divisão da coluna vertebral. É por isso que devemos realizar o trabalho da maneira correta, porque bem sabemos que quando existem lesões nessa área, o, o trabalhador ele fica até impossibilitado de realização de qualquer outro tipo de trabalho que demande o mínimo de esforço físico. Bom, então são dores bem grandes, então devemos sim tomar cuidado com trabalhos que interajam com a sua coluna vertebral. Então nós temos aí as principais deformações da coluna. A primeira a ser citada aí é a escoliose. A escoliose, pessoal, ela é um mal que muitos brasileiros têm, tá bom? E é justamente pela postura errada, ok? Que ela acaba aparecendo. É um desvio lateral da coluna. Como vocês podem ver aí nas imagens, a coluna ela acaba sendo ficando pensa para um dos lados. Temos imagens aí de escoliose. E temos aí as possíveis causas. Olhem aí, percebam essas imagens e vejam se vocês se identificam em alguma delas, né? Então, olhe a postura das pessoas que estão sendo representadas aí, tá bom? Ah, tem um rapaz aí que está sentado de maneira inadequada em frente a um computador, uma moça que está atendendo um telefone e com certeza muitos de nós já em algum momento, né, ocasionou alguma dessas posturas erradas. Agora também é importante dizer que isso ocorre justamente pela periodicidade do movimento que nós temos. O fato de nós passarmos muito tempo nesse tipo de postura. Esse rapaz aí que está sentado em frente ao computador, se ele adquiriu escoliose, justamente pelo fato dele passar horas e horas durante o seu dia de trabalho nessa mesma posição.
Nós temos aí também a cifose, que é aumento da convexidade, acentuando-se a curva para a frente na região torácica correspondente ao corcunda. Então, quando vocês ouvem que alguém é corcunda, né, é justamente a cifose. Nós temos aí também a lordose, que é o aumento da concavidade posterior da curvatura da região cervical lombar, acompanhado por uma inclinação dos quadris para a frente. Então, eu também já vi muita gente que tem esse tipo de problema de lordose, é quando a pessoa tem justamente os quadris, né, mais para a frente. Então, também é uma questão de postura. Hérnia de disco, que é um problema que tira muitas pessoas do trabalho, tá bom? São dores bem desgastantes, bem doloridas, então também é correlacionado à postura. Nós vemos aí um disco comprimido, né, as vértebras, e o disco normal. Então essas dores aí ocasionadas por hérnia de disco são extremamente difíceis de suportar. Então nós temos aí as possíveis causas. Olha só, a forma errada de pegar um objeto, ou então quando você carrega um sobrepeso, um peso excessivo. Lombalgia. Possíveis sintomas: dores frequentes na coluna, podendo ser sensação de fisgada, queimação, latejante. Dores musculares que podem atingir apenas algumas regiões ou toda a coluna, deixando os músculos rígidos e duros. Diminuição do movimento, observa-se maior dificuldade de movimentação, as atividades diárias já não são tão fáceis de realizar. Dificuldade para dormir, não acha uma posição boa. Agora vamos pensar em imaginar o quanto isso daí pode interferir na sua vida, tá bom? Uma pessoa que tem que trabalhar com movimentação diária, uma pessoa que sofre desse tipo de problema, dificilmente ela vai conseguir continuar no mercado de trabalho, tá bom? A pessoa tem dificuldade para dormir. Agora vocês me imaginem aí, né? O quanto isso daí interfere no cotidiano. Então não vai interferir apenas no teu trabalho. E quando você perde horas de sono, a sua produtividade ela cai drasticamente. E nós temos vários e vários sintomas, como todos são citados aí. Ler e Dort, tá bom? Possíveis causas. Todas as estão ligadas à repetitividade, compressão mecânica, força e postura inadequada. Tudo que a ergonomia tenta tratar. Possíveis sintomas. Eu acho que todo mundo, né, já passou por algum desses. Dores que se agravam com o tempo, sendo em grande parte como sensação de fisgada. Vou colocar aqui um exemplo, tá bom? Para vocês perceberem esse tipo de lesões causadas por esforço repetitivo, tá bom? Posição que você pega o celular, ok? Se você utiliza muito o celular, você já deve ter percebido uma dor ou na tua mão ou no teu pulso, tá bom? E essa dor, pessoal, ela é justamente ocasionada pela forma como você manuseia o seu celular. Então, nós não estamos, como é que eu posso dizer para vocês? Nós estamos sim inseridos, tá bom? Nesse tipo de lesões, então tomemos bastante cuidado com isso. Fraqueza muscular intensa, atrofia muscular. Aqui, pessoal, os sintomas eles já estão mais graves. Existem pessoas que não conseguem nem voltar mais para o trabalho, justamente por esse tipo de lesão. Atrofia muscular, os músculos perdem massa muscular, diminuem de tamanho. Tem gente que, ao sofrer uma LER, né,
que a lesão por esforço repetitivo, ela às vezes perde até o movimento das mãos, não conseguindo mais segurar objetos. Dificuldade em atividades normais necessárias no dia a dia. Aí nós temos, né, trabalho estático e queixas do corpo. Tipo de trabalho: lugar postural sentado, mas sem apoio para as costas, assento demasiado alto, assento demasiado baixo, postura do tronco inclinado, sentado ou de pé, tá bom? Faltou aí, né? Porque quando eu coloquei aqui no celular, acabou sumindo muita coisa, ok? Mas aí é de pé. Então nós temos aí o tipo de trabalho e as queixas e consequências possíveis. A realização do trabalho é o que está descrito aí em tipo de trabalho. Trabalha de pé em algum lugar, né? Pés e pernas, eventualmente varizes, musculatura distensora das costas, joelhos, pernas e pés e ombros e nuca, régio lombar, desgaste dos discos intervertebrais. Então estão aí as queixas daquilo que acontece de acordo com cada tipo de trabalho. Assento demasiado alto, assento demasiado baixo. Então cada realização de trabalho aí citada, ela vai ocasionar uma possível queixa e uma consequência. Então nós temos aí, né, certo e errado. O, o andar de carro aí, né, motoristas nesse caso. Se vocês forem perceber, o assento nesse caso do carro, do banco do carro, ele tá deixando aí da maneira correta as vértebras, né? A espinha dorsal, ela está sem curvatura, ela está totalmente apoiada. Já no, na segunda imagem, nós percebemos que existe, não está totalmente, né? Não está totalmente apoiado. E essa inclinação demasiada do banco pode ocasionar futuras lesões aí na. Se vocês forem perceber aí também, né? Esse cara, ele poderá ter um possível problema futuro, justamente porque a sua espinha dorsal ela não está ereta, não está da maneira correta. Mochilas. Olha aí a forma correta, né? Tá bom? Então a mochila ela tem que estar devidamente regulada. É errado nós levarmos uma mochila de apenas um lado, ok? Isso daí poderão também ocasionar diversas lesões. E também tentar balancear para o seu corpo quando você estiver carregando peso. Essa mulher está levando os pesos da forma correta, está balanceando, já o cara está levando todo o peso apenas de um lado. Então nós temos a forma certa e a forma errada aí de carregar também objetos. É a postura, pessoal, a posição como a posição que a pessoa se utiliza para carregar o peso é justamente quem vai decidir aí um futuro sem dor nas costas ou um futuro com dor nas costas. Acho que todo mundo já sentou assim também, né? São os nossos hábitos diários que podem ocasionar um futuro bem doloroso para a gente. Então nós temos aí aquilo que é errado e aquilo que é certo, a questão da inclinação do corpo e a forma como nos utilizamos para carregar o peso. Alguém está utilizando aí um carrinho para levar um peso, já o cara aí está levando apenas com a força do seu corpo. É importante e interessante nós percebermos que existem muitas pessoas, né, que têm uma certa afobação e isso ocasiona lesões. Temos aí postura de trabalho, né, posturas inadequadas.
E pessoal, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Alguns outros ensinamentos que da aula que eu estava devendo para vocês, eu já coloquei aqui nessa aula de hoje, tá bom? Mas vou acrescentar mais algumas atividades para que vocês não fiquem, né, com o tempo indevido aí dessa questão da carga horária da aula. Vou passar mais algumas atividades para vocês, então fico por aqui. Valeu, até mais.